E até perguntar para vocês como foi que vocês começaram, né, a cantar, como é que você canta também? Sim. Canta, né? Como foi o teu ingresso na parte? Quando foi que você percebeu que queria cantar? O cantar no geral, você quer dizer? No geral, ou como você entrou não sei, pro teatro, ou tocar um instrumento? Enfim, como foi a tua porta de entrada? O primeiro caminho que eu tive na música foi um coral de escola, na verdade. Eu estudava numa escola onde tinha um coral na escola. E eu cantei ali e foi muito divertido, assim. Eu me lembro disso, assim, sei lá, fazer a 4ª série. E aquilo foi uma experiência marcante pra mim. Nessa época, eu tinha ido morar com a minha mãe, que ela foi morar nessa época na Itália. E aí, a educação musical na Itália é um pouco diferente do que é aqui por uma série de motivos. Não apenas por uma questão de desenvolvimento econômico, né? Mas também por uma questão cultural, né? Lá, as meninas já viam nota musical, assim, basicamente. Eu, como vindo do Brasil, eu fiquei assim meio em choque, tipo, caramba, que loucura, vocês estão vendo nota musical. E aí, depois eu vi que era normal, a gente foi cantando as músicas, e a gente cantava, inclusive, com 2 vozes, que era uma coisa arrojada, digamos assim, né? Não era coisa só do uníssono, tinha uma segunda voz. E eu me lembro que era uma coisa engraçada, que a professora, ela dividia as vozes. Fulano, você vai ser a primeira voz. Fulano, você vai ser a segunda voz. E aí eu fiquei na segunda voz, de primeira. Aí eu não queria ficar na segunda voz, eu queria ficar na primeira voz. Eu falei, professora, deixa eu ficar na primeira voz, por favor. Ela, tá bom, Leonardo. Oxe, como tu é... A palavra que ela falou é que eu tinha muitos caprichos, que é como se fosse... Acho que também se usa, né, em português. Sim. Como se fosse uma coisa de... Você é muito detalhista, você... eu acho que é diferente. Né? Ela quis dizer como se fosse, assim, uma frescura, como se fosse uma coisa de estar cobrando uma coisa que não precisava cobrar, entendeu? É como se fosse isso. Aí ela aceitou que eu fosse a primeira voz. E aí eu gostei dessa experiência. Passei um tempo sem ter contato com a música. E aí foi no ensino médio ali que eu entrei em contato com aquele jogo Guitar Hero, né? Que muita gente foi musicalizada pelo Guitar Hero pra dentro do rock e tal. E eu peguei viagem, assim, né, no Guitar Hero e falei, cara, quero tocar guitarra. Aqui que o nome é Banqueiro. Banqueiro. Eu acho que pode ser. Pode ser banqueiro. Bonequeiro. Bonequeiro é bom. Bonequeiro é bom. E aí fui tocar guitarra e aí eu fiquei com vergonha, aquela coisa da adolescência, né, de ficar com vergonha de cantar e tal. Aí eu fui pra guitarra e me escondi na guitarra ali, que ela me protegia, né? E aí dali eu formei uma banda no ensino médio e não tinha ninguém pra cantar. Aí eu falei, galera, beleza, já que ninguém quer fazer essa coisa, eu vou fazer esse esforço. Mas na verdade eu queria cantar, né? Só tinha vergonha. Aí dali eu fui desenvolvendo. Fui estudando e tal. Na época do vestibular eu decidi fazer música na universidade. Fui fazer música na universidade, fiquei lá os 4 anos, participei do coral da universidade. Essa coisa de eu ter morado na Itália também me conectou mais ainda com a ópera, né? Pela ópera ser uma coisa muito forte da cultura italiana, da cultura europeia como um todo. Me conectou mais com a ópera também. E eu achava massa. Assim, eu não sabia, eu não tinha muito um pensamento rebuscado sobre o porquê, né? Eu só achava legal. E na universidade eu experienciei a primeira vez aquela forma de emissão, né? Porque quando você canta com aquela voz da ópera, às vezes parece só que é um grito ou que é uma coisa meio de entubar a voz, mas não é bem isso, né? Tem uns lugares específicos que você acessa, que você só acessa quando você estuda. Isso. E é uma sensação muito... É difícil de descrever, mas é como se você se sentisse inteiro, assim, eu me sinto inteiro. É como você falou do Guitar Hero, eu acho que a sensação é de que tem as fases, né? Tem os chefões. Então, à medida que você vai conhecendo os caminhos, né? Que você vai jogando, estudando esse tipo de canto, que você solta a voz e você consegue fazer o que tem pra fazer, você... É como se tivesse derrotado um chefão, né? E você fica com aquele sentimento, assim, de... Estou conseguindo fazer isso.
É porque eu vejo assim, o Franklin às vezes fala assim, não, é a voz de cabeça. Aí eu fico, mas minha voz não tá saindo da cabeça. Aí eu fico, que voz de cabeça é essa que a pessoa tá fazendo? Que eu não consegui entender. É porque isso é um termo didático, né? Uhum. A voz... esse primeiro, né, específico de voz de peito, voz de cabeça, uma coisa que surgiu baseado numa coisa assim de percepção das pessoas de dizer, olha, nessa zona aqui, ó, tá vibrando o peito. Não é que a voz sai do peito. A voz vibrava no peito grave, ele vibrava mais na zona do peito. E a cabeça, a galera sentia de alguma maneira, às vezes aqui no cucuruto aqui, né, nessa parte de trás, vibrar. E aí as pessoas começaram a nomear dessa maneira. E aí ficou quantos anos lá? Na Itália? Na Itália. Foi um período da minha infância, foi 1 ano na infância, 1 ano e meio, 2, e depois 1 ano e meio, 2 também na adolescência. Uhum. Foi cortado, assim. Vale. E eu vim e voltei, porque eu não me adaptei de primeira, mas aí tal hora, na minha adolescência, eu tive umas experiências meio chatas na escola, assim, com bullying e tal, e também... Tu parla italiano. Sim, parlo italiano, muito bem, né? Eu imagino o problema que tu deve ter tido para se alfabetizar, porque assim, português é muito difícil, eu acho uma língua muito complicada. Aí você vai para Itália, vai aprender a gramática da Itália, você volta pro Brasil, aí lá vai pegar a gramática do Brasil de novo. A sorte aqui é um pouco parecido, né? O italiano, eu acho que das línguas latinas, ele me parece muito próximo do português. A minha esposa sempre me disse que o espanhol é mais próximo. E de fato deve ser por uma questão ali de lógica, né, da transformação do idioma geograficamente falando. Mas eu acho que óbvio, porque eu estudei italiano quando eu tinha 8 anos de idade, né? Então o italiano pra mim ele parece tão simples assim, junto do português. Se você vê escrito italiano, eu acho muito próximo do português. Você consegue entender quase tudo. Ele ouvido, de fato, ele tem... toda uma coisa, né? Mas ele escrito ali não é tão diferente. Talvez por italiano ser mais próximo do latim, né? Do que outros idiomas como o francês, que é bem mais diferente. Então foi, de fato, um desafio. Né? A minha redação do Enem não foi muito boa, quando eu fiz, inclusive. Porque justamente a minha escrita, ela era meio ruim, assim, de como eu conseguia... usar vírgula, os acentos direitinho e tal. Eu penei um pouco para aprender isso. Eu fui aprender isso já na faculdade, assim, melhor escrevendo na faculdade, me acostumando mais a ler e tal, né? Então, teve muitas coisas que ficaram assim, meio, assim, né? Eu aprendi o italiano e eu falo italiano bem, mas eu não escrevo tão bem italiano. Aí o português, óbvio, como eu fiquei muito mais tempo aqui, eu já hoje consigo escrever legal. E falar, insistir na norma culta, né? Mas foram ao total 4 anos, 3 para 4 anos que eu vivi na Itália, quando eu era criança e adolescente. E foi influência muito grande pra minha cultura, assim, culturalmente falando, né? Tem uma influência muito grande de conexão com a cultura italiana, especialmente por ter sido na minha infância, né? Então a culinária, a música, uma série de coisas eu ainda tenho eu sinto assim um refúgio dentro disso. É como se fosse... Até um tempo desse eu sentia como se fosse uma outra nacionalidade que eu tinha sem nada, né? Óbvio que eu não tinha papel nem nada disso. Uma coisa de se sentir parte daquela cultura, né? É um período importante, né? Você tá aprendendo ali, se alfabetizando, tá estudando, e aí tem horas que eu acho que o cérebro dá esse conflito. Na hora de você escrever, você... acaba escrevendo uma palavra em outro idioma, confundindo na hora, né? Por conta disso. Mas é legal porque ao mesmo tempo você tem essa possibilidade, né? Dos 2 idiomas para lá, quando você for para lá de novo. E a questão que lá, a Europa como um todo é muito cultural, respiram cultura. Então eu acho bem legal que você também tem essa noção da arte com você. A questão de ter aprendido canto cedo, e eu acho que lá eles até incentivam muito, né, a questão da arte. Eu não vivenciei tanto essa parte, assim, não cheguei a vivenciar tanto isso, mas eu percebo que tinha mais espaços para isso, né? Tinha mais espaço. Por exemplo, quando foi em 2013, eu visitar minha mãe lá, que minha mãe ainda mora lá até hoje. Que foi uma greve que teve da UFC em 2013, por ali.
E aí eu falei, mãe, tá uma greve aqui, essa greve vai demorar. Dava pra eu ir passar aí um mês, não, contigo aí. E era bom, que era no período da primavera e tal, que é um período ótimo de estar lá. Aí eu fui e fiquei um mês lá. E aí, nesse um mês, eu assisti muitos concertos, assim, que eu ia, tipo... Ai, coisa boa. Tinha não sei, foi uma coisa da prefeitura, eu acho, que eu peguei, assim, como se fosse um flyerzinho, igual esse que a gente tem aqui, por exemplo, do Dragão do Mar, do TJA e tal. Então eram... E tinha vários concertos com datas diferentes. Né? Em lugares diferentes, que eram, muitas vezes... é a disciplina tal, de fulano de tal, ele vai fazer um concerto na igreja tal. E aí você ia lá e ele tava tocando lá um concerto naquele órgão daquela igreja. Aí, outro dia, tinha o concerto do ensino médio, como se fosse o High School Musical, né? Uhum. Só que era o High School Musical lá da galera da Itália, que era uma música erudita, né? Não a música pop, como é o High School Musical norte-americano. Então eu assisti um concerto da galera. Eu fiquei muito impressionado, assim, com o que a galera apresentou lá. Porque é uma tradição que já é milenar, né? Naquele espaço, naquele território. Apesar de a gente também ter acesso a isso aqui, muitas óperas que a gente estuda são em italiano. E esse trabalho que a gente fez com a Bastian e Bastiani foi justamente de trazer uma ópera que era em alemão para uma realidade do Ceará, né? Uhum. E isso para alguns desses cidadãos italianos, alemães e tal, já tá ali. A ópera já fala sobre o que é a cultura deles. Às vezes é assim, pô, é uma cultura que já tá bem distante, mas ainda é a minha cultura, ainda é mais próximo de mim, né? É o meu idioma, às vezes, pelo menos, né? Porque na Itália é uma bagunça, assim. É porque a Itália, a gente entende italiano como que nem a gente entende o português aqui, né? Que é unido. O Brasil inteiro fala português, apesar de ter os sotaques, é português, porque veio da colonização. Na Itália, eles falam o que era a língua de Florença. Então, cada região da Itália tem um idioma diferente. Eita. Porque eles eram países diferentes, né? Então, as óperas, elas eram compostas geralmente nesse idioma que a gente conhece hoje como italiano, que é o florentino, né? Mas então, o que é que eu tava falando? Me perdi um pouco. Dessa tua caminhada, idioma, desse né? teu... Era esse idioma que tá em comum pra galera. Então, pra gente, quando a gente trouxe Bastian e Bastiana pro português, já é esse primeiro passo, né? Pô, agora é em português. Mas além de português, a gente trouxe pro contexto cultural, que é o contexto cultural nosso, que dialogasse com as referências culturais que a gente tem, de estar falando, por exemplo, do sertão e da cidade. E não, por exemplo, de um campo que tem um bosque de alpinos, né? E uma camponesa, que seria um contexto da Europa medieval, por exemplo, né? Eu não sei precisamente o roteiro original de Bastian e Bastiana, mas provavelmente ele vai estar sobre essas linhas, de um casal talvez de camponeses ou de algo nessas linhas, e a gente adaptou isso pra cá como um casal de sertanejos, né? De pessoas do sertão. Então, o trabalho foi justamente tentar estabelecer essa conexão que a ópera tem na cultura estrangeira, só que com a nossa cultura, né? Que foi um trabalho feito muito, muito bem pelo Alain, né? Que o dramaturgo, Alain Mendonça, também com o parceria do Daniel, que eu sei que pro Daniel esse tipo de coisa de ficar lá adaptando a dramaturgia, a partitura, assim, é uma brincadeira pra ele. Ele faz assim, sei lá, sabe aquele momento que você tá no domingo de tédio, assim, ele vai e ele abre lá o editor e ele vai fazer isso, assim, ele se diverte. E é incrível, porque a gente consegue fazer essas coisas incríveis, né, com ele. E aí foi com o Daniel fazendo essa parte da adaptação também, junto com o Leandro, né? Porque tem a parte instrumental também de tudo isso. Então, eu acho que deu pra fazer um link aí dessa minha história com isso e a nossa ópera. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.